Você tá precisando de uma inspiraçãozinha aí pro seu banheiro? E se eu te desse 5? Ah, garotinho! Então vamos nessa que hoje tem inspiração com 5 banheiros. Inspiração de 5 banheiros, com 5 banheiros, para 5 banheiros? Você tem que dizer que as pessoas que pediram. Alice, isso é depois da vinheta, anjo. Vocês pediram e eu estou aqui para atender os pedidos de vocês. Tipo aquela... Como é que ela fazia? Era assim. A Dini, que fazia os pedidos. Eu botei isso aqui hoje porque eu pensei nisso. Não foi uma coisa que eu improvisei aqui agora. Já estava pensado na hora que eu fiquei assim, toda menininha com esse negocinho aqui na cabeça. Já era pra fazer assim para vocês. As pessoas novas não fazem a menor ideia do que eu tô falando. As pessoas velhas já colocam a hashtag véia aqui nos comentários pra gente saber se você sabe quem que é Dini. Não era sobre isso. O fato é, o Estúdio M4 se mudou de sede. Você já deve estar sabendo mais ou menos disso. E a gente tinha um projeto completo para ampliação que ia acontecer na sede véia. E aí a gente chama este projeto completo, que não veio a ser, de Estúdio M4. Sugestão que vocês deram que eu achei maravilhosa. E na ex-sede do Estúdio M4, a gente tinha não 1, não 2, não 3, porém 5 banheiros. E todos eles seriam reformados. Cada um com uma... Entendeu? Cada um com uma linguagem justamente para a gente criar um portfólio dentro do próprio escritório. A gente podia oferecer para o cliente, você gostaria de um banheiro mais clássico? Vem aqui. Você gostaria de um banheiro mais ousado? Então vem aqui. Você gostaria de um banheiro mais minimalista? Então vem aqui. Era tipo isso a ideia, entendeu? Então eu posso só mandar esse vídeo para os clientes também, porque a gente continua trabalhando com o projeto existiu. Pode até não estar podendo fazer xixi lá no banheiro, mas o projeto existiu e a gente tem 5 opções e os banheiros são bem diferentes. Nós temos um banheiro exclusivamente feminino, um exclusivamente masculino. Um que não se preocupa com essa coisa de gênero, que isso é bobagem. Tem um que é para impressionar os clientes mais classudos, mais clássicos. E tem um que é para impressionar os clientes que são mais descolados. Qual que você quer ver primeiro? O exclusivamente feminino? O masculino? Ô, gente, vocês se resolvam aí, gente. Vamos entrar no acordo, por favor? Que a pessoa... Isso é o que a quarentena faz, ó. As vozes, ouço vozes na minha cabeça. E nem é de Alice. Tô presa aqui, galera. Me salva, socorro, socorro. E nem é de Alice as vozes que eu ouço. Então tá, vamos começar então o Uni do Unité pelo que eu queria começar mesmo. Porque, afinal de contas, as vozes na minha cabeça são exclusivamente minhas. Eu acho. Eu espero que seja. Se não pode, danou-se. Vamos nessa. Se a caneta riscar, porque meu filho mordeu a ponta. Sem comentários sobre essa informação. Vamos começar com o banheiro mais simples, não menos interessante, mas que a gente ia investir menos em marcenaria e tudo mais. Que é o banheiro exclusivamente masculino. E aí, se ele é exclusivamente masculino, a gente deu uma pegada um pouco mais urbana. E aí a gente colocou um cimento queimado, umas cores um pouco mais vibrantes. E aí eu quero ver o que você acha. A ideia desse banheiro aqui é que a gente desse uma economizada, então a gente optou por não mudar a bancada. Então era a bancada que a gente já tinha num granito Siena, com uma cubinha bem simples, e aí até a torneira a gente manteve a mesma. A ideia então era retirar todos os revestimentos, que inclusive estavam meio fofos, caindo, precisando ser retirados mesmo. E aí a gente ia usar essa pintura azul, esse azulzão aí bacana, e na parede do espelho a gente teria todo um acabamento em cimento queimado. A princípio ia ser só textura mesmo, mas se você tem um pouquinho de agonia de colocar só textura no banheiro, você pode usar um porcelanato que imita o cimento queimado. Ah, só coisa que eu esqueci de avisar no começo do vídeo, mas você não vai embora agora por causa disso. A gente tá falando de banheiro de escritório, não tem chuveiro. Então, são 5 lavabos. A verdade é que esse vídeo são 5 lavabos. A gente muda isso agora ou a gente vai em frente? Desculpa aí se eu tô te decepcionando um pouco, mas continua sendo inspiração pro seu banheiro que tem chuveiro, tá? Muito bem. Pra gente fazer um contraste com azul, a gente usou
um tom de laranja. Olha aí que esse aqui é um dos banheiros mais coloridos que a gente tem. Sempre que você quiser trabalhar com um pouco mais de cor no seu espaço, tenta olhar lá no círculo cromático. A Alicinha vai colocar círculo cromático aqui para você que nunca deu uma observada nele. Se você quer trabalhar com cores complementares, são as cores que estão opostas ali no círculo cromático. E elas vão trazer um pouco mais de contraste para o seu ambiente. Se você quer um ambiente um pouco mais neutro, você trabalha com cores análogas. Por que eu estou fazendo assim? Porque elas estão ali do ladinho uma da outra no círculo cromático. Com isso você tem menos contraste e aí você vai ter uma coisa um pouco mais suave, menos dramática. Como este nosso banheiro com azul e laranja. Olha aí. O azul, inclusive, ele tá na pintura e ele tá na pastilha também. Vou dar um zoom para você ver a pastilha. Olha aqui. Essa aqui é uma pastilhinha hexagonal, com essa corzinha assim de azul, tá? Então a gente, a partir da pastilha, pintou a parede, usou um revestimento de cimento queimado ou uma pintura, uma textura de cimento queimado. E para dar o contraste, a gente veio com as prateleiras laranja, e com um armário que, na verdade, é só ferragem, só serralheria, também pintadona ali numa pintura eletrostática laranja, tá? E aí o piso é um piso amadeirado, porque era o mesmo amadeirado que viria do lado de fora para dentro do banheiro. Então, o mesmo material vinílico que a gente tinha do lado de fora, a gente avançava com ele para dentro do banheiro. E este é o nosso primeiro... Pintura eletrostática. O que é pintura eletrostática? Alice quer saber o que é pintura eletrostática. A pintura eletrostática é uma pintura mais resistente que a gente usa em estruturas de metal, em soluções de metal. Seja uma mesinha, seja um biombo, tudo que tem soluções em metal, a gente pode fazer esse tipo de pintura, que ela é uma pintura que adere, ela chama eletrostática porque ela tem umas características ali dos íons, dos prótons, dos nêutrons, dos negócios que eu não sei explicar exatamente para você, mas a grande questão não é uma pintura simples com compressor, ela vai aderir muito mais, então são materiais específicos que a gente vai ter com isso a gente vai ter uma pintura muito mais leve, muito mais plástica, e ela dá um acabamento primoroso para a nossa peça, para o nosso mobiliário. Alice, não tem muita coisa do conteúdo técnico, tem a coisa só da explicação superficial, ficou bom? Tá ótimo, agora eu já entendi. Então tá bom. Agora vamos pro banheiro número 2 para te inspirar, você que quer fazer uma coisa um pouco mais feminina, porém não é um feminino delicado, porque eu botei esse lacinho na cabeça aqui que é para fingir. Você sabe que delicadeza não é bem o meu forte, né? Então não tem delicadeza, mas tem feminilidade. Tem uma coisa assim de fight like a girl em cima da privada. Sim, esse quadro em cima do vaso sanitário foi um quadro pensado pra gente ter justamente essa brincadeira no espaço e dar uma alegria, uma inspiração para as meninas que trabalham com a gente e que iam trabalhar nesse espaço, para entrar ali no banheiro e falar assim, que legal. Então a ideia a gente já tinha toda uma marcenaria nesse banheiro que a gente não ia desfazer. Como a gente já tinha a marcenaria prontinha, estava super boa, feita pela Lighthouse, a gente não ia trocar então bancada e cuba. Por isso que a gente também tem essa bancada mais simples com essa cuba mais simples. Só que a ideia aqui nesse banheiro é que o piso que está vindo lá de fora da área de trabalho e tem o mesmo material, então do lado de fora e do lado de dentro, o piso subiria pela parede e daria esse acabamento em L, em madeira. E aí, como a gente não pode faltar um perfil LED nos projetos do Estúdio M4, a gente tinha esse LED que vem pelo teto e desce pela parede. E eu não botei para mostrar, que é só essa aqui, a cena que a gente tem mesmo. Aqui, ó. Então ele vai descer, vai lá fazer um rasgo no teto e descer pela parede para a gente fazer essa iluminação que tem sempre essa pegada dentro das coisas que a gente desenvolve com um pouco mais de rasgos de luz, sempre com perfis LED. A gente ainda tem aqui um Liberté, Igualité, Beyoncé na parede. Não é ótimo esse quadro? Adoro. Muito bem, esse espaço aqui a gente já tinha bem desenvolvido porque ele já estava bem legal, assim, a pastilha estava boa e a marcenaria tinha sido feita recentemente não, mas tinha
um ano e meio, mais ou menos, e era uma marcenaria muito legal, então a gente não quis mexer. Então o que a gente fez foi retirar os revestimentos da parede, fazer pinturas, então a gente tem aqui uma pintura branca, aqui uma pintura verde, e aí lá no fundo, essa solução do piso vinílico que sobe pela parede. Sim, o piso vinílico pode fazer parte do seu revestimento. Então, se você quer dar essa continuidade no piso, não tem problema nenhum. Você pode perfeitamente subir com um piso vinílico pela parede e fazer essa brincadeira que a gente fez. Fora isso, temos plantinhas para dar um pouco de vida e alegria no nosso espaço. Considerando que se a gente está num banheiro totalmente fechado, enclausurado, que é o caso de todos esses banheiros que é só com VentoKit em cima, se você não sabe o que é VentoKit, coloca na hashtag VentoKit que eu te explico em outro vídeo, tá? A gente, nesse caso, ou a gente ia ter uma plantinha que a gente ia ter que tirar sempre para dar manutenção, regar, botar ela para tomar um solzinho, ou uma plantinha permanente. Entendeu como é que chama? A plantinha de qualidade que é feita de plástico. Na verdade, é planta permanente, tá? Não pode chamar de planta de plástico, nem artificial. A galera que trabalha com esse tipo de vegetação chama de planta permanente. Banheiro lavabo número 3, que é aquele agênero, que é um banheiro que é feito pra gente. Essa coisa, é um banheiro pra gente, não tem essa preocupação de ficar rotulando as pessoas. Muito bem, o que a gente decidiu fazer aqui? Todas as paredes no cimento queimado, porque amamos, tá? Simplesmente isso, porque amamos. Na parede, a gente manteve o tonzinho de verde que a gente tinha no outro banheiro, até para fazer um link, você vai ver que isso vai aparecer de novo daqui a pouquinho. E aí, só que nesse caso agora, a gente, em vez de ter a pintura, a gente tem um revestimento, como se fosse um metrô. Um desses metrôs, que a gente tem várias marcas que trabalham com esse tipo de revestimento, aquele quadradinho, não, retangular que chama, nesse tonzinho verde água. E aí a gente, olha a invenção desse banheiro, gente. O que a gente fez? Colocamos o piso vinílico no chão, como a gente tem feito em todos os outros, porque esse piso vinílico estava vindo lá de fora. E a gente levou ele para o teto. Então nesse banheiro aqui, a gente tem um vinílico aplicado no teto, no forro de gesso. E mira, mas pode? Como que faz isso? Claro que pode, gente. A gente vai colar isso no teto do mesmo jeito que a gente cola o piso vinílico no chão. A diferença é que a gente não vai precisar usar a massa de nivelamento. A argamassa de nivelamento não tem necessidade. Por quê? Porque a gente já está falando de um teto que vai estar bem retinho, não tem problema nenhum. A gente vai usar a cola e a gente vai colar do mesmo jeito, tá? Nenhum desses banheiros tem umidade, porque a gente não tem chuveiro, quase não sai. Não tem chuveiro, então a gente não vai ter umidade. Agora, uma coisa que a gente precisa lembrar sempre, não é só o vapor da água do banho que faz umidade num banheiro. A gente tem a lavagem também, e muito importante, se você vai usar revestimento nas paredes, você tem que se lembrar que a argamassa que cola o revestimento na parede é um material úmido. Por isso que quando a gente vai construir um banheiro em gesso acartonado, a gente precisa que seja um gesso verde. Não é sobre o vapor que está no ar, é sobre a umidade que está na argamassa que vai receber o revestimento, tá? Então aqui, o que a gente tinha que se preocupar é só com a troca de ar mesmo, para a gente não ter nenhum tipo de mofo por causa do abafamento, só por isso. Muito bem, então a gente tem cimento queimado, a gente tem uma prateleirinha ali com adornos. Sim, você que vai fazer um lavabo e acha que basta você usar um revestimento incrível, maravilhoso, carésimo, que seu banheiro vai ficar maravilhoso. Pode tirar seu cavalinho da chuva. Se você não tiver um cantinho para adornar, se você não tiver um negócio, uma prateleirinha, uma bandeja, uma bancadinha, não vai ter essa sofisticação. Entendeu? Seu banheiro pode ser super simples, mas use adornos, porque vai fazer toda a diferença. E mira, pode quadro no banheiro? É lógico que pode. Você viu? Eu já te mostrei 3 banheiros e os 3 têm quadro. Você viu? É que esse aqui não tava aqui, ó. Olha só. E esse lindo, inclusive, né? Então, sim, pode. Em lavabo, mais ainda. Então, use quadros nos banheiros. Sim, a gente precisa de adornos nos banheiros para a gente dar vida para o espaço, tá? Muito bem. Aqui a ideia é que a gente tinha, não tô sabendo muito o tempo verbal, um espelho redondo com uma moldura preta,
só porque pra gente variar um pouco dos demais. E um armário que a gente ia fazer uma estrutura de serralheria com um amadeirado fazendo às vezes do fechamento. Solução essa que a gente já usou em outros projetos e a gente gostou muito e a gente queria trazer para o escritório. Então a ideia era a gente fazer isso, porque fica um armário bem interessante, bem barato de ser executado. Claro, você precisa lidar com 2 profissionais, que é o serralheiro e o marceneiro. Isso daí, se você tiver 2 profissionais que não se relacionam, fica um pouco mais difícil de lidar. Mas se você tem essa casadinha legal, você inclusive consegue economizar no material, porque a gente vai ter uma solução bem simplona. Mais diferente, mais diferentona, mas cheia das personalidades. E Mira, tá muito bom, tá tudo muito bem, mas esse trem aí tá tudo muito descolado, muito diferentão, pios vinílico no teto, não tô sabendo lidar com isso aí. Tudo bem, querido. Temos mais opções, uma opção um pouco mais sofisticada, um pouco mais menos viajandona, menos descoladona, também trabalhamos, também temos, não se preocupe. Era um marmorizado que você queria, é um marmorizado que eu trago pra você, entendeu? A gente adora um porcelanato Carrara ou um porcelanato Calacata, a gente ama esse tipo de peça e não podia faltar no nosso Estúdio M4. Então a gente tem um revestimento de piso nesse Calacata, que sobe pela parede. E aí, se você está se identificando isso aqui parecido com um projeto que você já viu aqui no canal, que vamos deixar aqui no card para você, não é mera coincidência. Chama inspiração mesmo, da nossa própria inspiração, com a coisa dentro para dentro mesmo. Como é que chama isso? Uma metalinguagem. Metalinguagem, que é quando você se referencia da referência de você mesmo. De dentro do escritório, da coisa do projeto feito por nós, para nós mesmos, de um outro projeto que a gente já tinha feito, que era nosso, que a gente gostou muito, que a gente trouxe de novo para um repertório que... Ficou claro, eu acho, né? Já deu para ficar claro. Pode encerrar o vídeo, você tá ficando um pouco louco. Ouço voz. Pra gente casar o nosso porcelanato Calacata com um pouquinho de calor, a gente fez o quê? Trouxe uma bancada em porcelanato amadeirado. E aí a gente começa já a ter as nossas bancadas trabalhadas, já que a ideia era ter muito repertório nos nossos banheiros. Então, bancadas em porcelanato, se tem bancada de porcelanato em 9 em cada 10 projetos do Estúdio M4, não podia faltar na nossa própria sede, não é verdade? Então, muito bem, aqui a gente tem uma belíssima bancada em porcelanato, que a gente tem inclusive essa solução que a própria cuba é muito grande, mas a gente tem um apoio dentro da própria cuba que tem uma altura diferente. Já vou mostrar melhor para você. Aqui, ó. Muito idêntico a um outro projeto nosso mesmo que já apresentamos aqui no canal, mas como é nosso, a gente pode amá-lo e repeti-lo na nossa própria sede. Sim! O que tem de diferente aqui é um pouco mais de cor, porque esse Estúdio M4 não sabe trabalhar quando a gente não tem a cor da cor. Então a gente tem o quê? Um lindo de um quadro, que nesse caso são 2 e grandes, com um pouco mais de... que é essa coisa aqui meio do pôr do sol, esse pôr do sol maravilhoso aqui. Olha que bonito que tá dando para ver aqui pelo espelho. E aí com isso a gente traz um pontinho de cor para esse espaço que era cinza, porcelanato marmorizado e madeira. Chegamos ao lavabo número 5 e você não precisa ir embora por causa disso. Porque ele é o banheiro mais ousado que eu mostrei no vídeo de hoje. Mostrarei. Vou mostrar ainda, no caso. Então você já dá um like pra mim e se inscreve no canal. Vou esperar você se inscrever para poder apresentar. Tô esperando. Inscreveu? Eu vou te dar mais um tempinho, então. Não te custa nada, não vai cair o dedo, é de graça, você sabia? Se inscreve no canal. E se você tá gostando dessa confusão toda aqui, apesar das vozes que eu ouço na minha cabeça, dá um likezinho. As vozes vão gostar. Completamente maluca. A quarentena faz isso com as pessoas. Eu vou te dizer que os últimos 4 banheiros que apresentei, adoro. Mas eu vou te dizer que este aqui, eu tenho uma coisa com ele. E esse foi das coisas que mais me lembrava quando eu dizia a gente vai embora e eu não vou executar esse banheiro. Mas não tem problema. Ele tá aqui, ele pode virar um dia um lavabo na casa de um cliente. Presta atenção. Pensa uma pastilha hexagonal, piquititinha assim, de cerâmica, não é aquelas pastilhas de vidro não, que eu não gosto de pastilha de vidro, tá? Pastilha de cerâmica, piquititinha, hexagonal, verde água.
Pega ela, coloca na diagonal da parede, fazendo assim, ó, um triângulo. E mais, você acha que acabou? Não. Pega ela e coloca no piso, completando o triângulo. Não conseguiu visualizar? Não tem problema, eu te mostro. Ai, olha aqui, gente, que coisa mais linda esse banheiro. A ideia é que a partir da quina lá da parede, a gente desceria com essa pastilha nas duas paredes, e aí ela ia encontrar aqui, ó, de um lado com o vaso e do outro lá com a porta. E ni que ela encontrava com o chão, ela também viria para o chão, mas ela não encobre o chão do banheiro inteiro. Então a gente tem todo um recorte no banheiro, e aí a gente faz uma coisa bem diferente mesmo, e a ideia é que a gente possa ousar. Lavabo a gente pode ousar, galera. Não precisa se controlar. Você pode fazer uma coisa mais ousada, não tem problema nenhum. E aí aqui, ó, enquanto eu tava falando da pastilha, você tava prestando atenção nessa cuba que eu sei. Que é telepatia, trabalho com a telepatia. E essa cuba é linda também. Eu não sei o que é que eu gosto mais nesse banheiro, se é a pastilha ou se é a cuba esculpida. E a ideia é que essa, na verdade, a gente fala cuba esculpida para normalmente bancadas esculpidas, mas essa de fato é uma cuba mesmo, porque ela é só cuba praticamente, só que ela é alta. Então a ideia é que essa cuba fosse apoiada lá no piso e aí ela fosse subindo e em volta dela a gente ia criar essa prateleirinha de madeira, ia ser bem baixinha mesmo a prateleira. Isso aqui não é banheiro para ficar escovando o dente, por exemplo, entendeu? É um banheiro para lavabo, entende? Não é para ter tanta funcionalidade, mas Emira, onde é que eu colocaria, por exemplo, a minha maquiagem? Você vai colocar num outro banheiro que seja mais funcional. Isso aqui é lavabo, não é para ser essa funcionalidade toda, entendeu? É para ser diferentão. Ai, adoro. E aí a gente tinha essa prateleirinha bem baixinha que tá ali na altura do nosso joelho, entendeu? E aí a gente tem alguns adorninhos, tem um verdinho também, e a madeira nesse caso era fundamental pra gente dar um calor, porque você veja que a gente tem um verde água, que é uma cor fria, a gente tem um cinza, que é super frio, então a gente precisava de um pouquinho de madeira pra dar uma graça nesse banheiro. Olha aqui que legal. De novo, o piso vinílico que tá lá fora faz o quê? Entra banheiro adentro e a gente tem a continuação da diagonal da pastilha junto com o piso vinílico que tava saindo lá de dentro, lá de fora para dentro do banheiro. E temos também fitinha LED, né? Lógico que temos para dar uma iluminada, como se a prateleira estivesse flutuando. É isso que você tá vendo aqui, ó. As fitinhas LED da nossa prateleira de madeira. Gente, e parece assim muito, muito incrível, mas é uma solução até simples, é só revestimento, é porque o revestimento está aplicado de um jeito muito fora do normal, muito fora do padrão, então é por isso que causa todo esse impacto esse banheiro. Mas ele é um banheiro muito simples, não é caro uma solução como essa. A gente tem ainda uns pendentezinhos aqui, ó, e esse pendente fininho assim é baratinho só, então a gente junta 3, faz essa brincadeira, coloca um espelho de fora a fora. Aqui a gente não colocou nem iluminação atrás do espelho. Então a iluminação estava só embaixo da bancada. Não é legal? Ah, gente! E agora eu quero que você conte pra mim qual banheiro que você mais gostou. Qual dos 5 lavabos você mais gostou? Coloca aí nos comentários pra mim. E se você não gostou de nenhum também, tá no seu direito, querido. Entendeu? Você não é obrigado a gostar de tudo, entendeu? Agora você não precisa também falar que o banheiro tá horrível, porque horrível não tá não. Então você só fala assim, ih, Mira, ó, hashtag Mira não me representou hoje. Pronto, tá tudo bem. Porque a gente fez uma solução um pouco mais ousadona, que às vezes sai um pouco do padrão que as pessoas gostam mais. Mas a gente adora quando a gente pode ousar. Isso daí é o que deixa a gente mais satisfeito e mais... Era satisfeito mesmo, realizado a palavra que eu queria. Satisfeito e realizado quando a gente pode dar essas ousadonas. Nada melhor do que o nosso próprio escritório para a gente poder usar de vez em quando. Não foi possível concluir, mas isso aí é tema para um outro vídeo que você já assistiu, você já entendeu, é só ver aqui no card. Por hoje é só e até a próxima. Me fala nos comentários qual que é a próxima coisa do Estúdio M4 que você quer ver. Tchau! Vamos conversar aqui. Você tá usando drogas? Você acha que o fato de eu não ter escrito o roteiro não quer dizer que a coisa é bagunçada, minha filha? Tá tudo aqui, ó. Tu, 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 tu. Você viu meu cabelo rosa aqui babado?